Boa tarde a todos. Dando início aqui à sessão de 18 de agosto, às 17h30. Boa tarde aos senhores auditores, à Procuradoria, aos advogados, aos funcionários. Dá início aqui a prioridade, mas é o processo número 1, processo 620, atual 14. Relatora, doutora Sônia. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas. Aqui é um recurso da Procuradoria Esportiva. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Esportiva em face da decisão proferida pela Igreja Segunda Comissão Disciplinar, que absolveu por unanimidade as agremiações do Olímpia Futebol Clube e do Atlético Taquaritinga, ambas denunciadas como recursos no artigo... perdão, estou lendo outro. Desculpe. Processo 620/2025. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da decisão proferida pela Igreja Primeira Comissão Disciplinar, que absolveu por unanimidade a equipe do Clube Atlético Fluminense, denunciada com recurso no artigo 214, bem como o atleta Arthur Magalhães Antônio, com recurso no artigo 223, ambos posterior da lei. Consoante o disposto na peça recursal e comunicado de irregularidade do Departamento de Competições, foi constatado que a agremiação do Clube Atlético Fluminense disputou a partida em referência com um atleta que estava suspenso. Quanto ao jogador denunciado, a Procuradoria relata que, segundo consta, o atleta Arthur Magalhães Antônio foi substituído disciplinarmente na partida número 75, Lentense versus Porto Poranguense, realizada no dia 1/6/2025, destacando que o árbitro, além de consignar a ocorrência na súmula, reiterou o e-mail datado de 6/6/2025, às 19h, direcionado à Federação. Seguintes. O atleta divertido por 2 vezes na partida foi o número 5 da equipe do Fluminense, Arthur Magalhães Antônio, e necessitou deixar a partida. A equipe já havia realizado as 3 paradas permitidas, motivo pelo qual seguiu até o fim com uma folhas 20. Em sede de impugnação ao recurso, a defesa alega fragilidade no quadro dos doatórios, no tocante à incipiência do relato da súmula do jogo 75 de 1/6/2025, folhas 17, que no campo observações individuais descreve sobre uma advertência, porém não esclarece quem a tenha realizado, tampouco identifica a agremiação que integrá-la. Requer a improcedência do recurso para a manutenção da decisão da Igreja Primeira Comissão Disciplinar. Parecer da doutora Procuradoria-Geral, opina pelo provimento do recurso para a reforma do veneno do acordo. Congratulações, presidente. Obrigado. A gente nessa recurso da Procuradoria. Procuradoria, por favor. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, prazer estar com vossas excelências aqui. Agradecer pela acolhida. Senhor presidente, eu estou posicionado nos termos do parecer, salientar que há uma clara violação ao parágrafo 2º do artigo 44 do REC, que trata, só vou ler aqui rapidinho, o atleta educando substituído disciplinarmente não poderá retornar à partida em que foi substituído e ficará impedido de participar da partida subsequente à competição. Então, eu me manifesto no termo do parecer e peço a condenação da parte do presidente. Agradeço. Obrigado, doutor Marcos. Boa noite, presidente, vice-presidente, plenário diretor, secretaria, demais defensores. Tentarei ser mais breve possível, mas eu quero trazer aqui ao relato alguns pontos de atenção. É importante colocar aqui a linha cronológica dos fatos que ocorreram. O fato gerador se deu no dia 1º de junho de 2025, no jogo 75, o qual a súmula ela não traz qualquer descrição que efetivamente ocorreu uma substituição disciplinar e a quem foi efetivada da senhor atleta Arthur ou qualquer outro. Então, diante disso, o próprio DCO, na segunda-feira, às 13h35 da tarde, conforme as páginas 21, ele traz um e-mail ao árbitro questionando o que efetivamente havia ocorrido nessa súmula, pedindo esclarecimentos.
Na quinta-feira, dia 5/6, às 22h17, o time do Linense realiza sua pré-súmula, não constando qualquer tipo de restrição ao qualquer um dos atletas que quais foram escalados nessa pré-súmula. Na sexta-feira, no dia 6/6, às 11h12, há novo e-mail do DCO reforçando essa arbitragem que efetivasse os esclarecimentos os quais não foram feitos até então. E, por fim, aqui na ordem cronológica, às 19h01, após o horário da Federação Paulista de Futebol, a resposta do árbitro, mas falando que efetivamente não havia os apontamentos da súmula, mas colocando que poderia ser supostamente um atleta Arthur, o qual teria sido substituído. Tendo o jogo 111 no domingo, dia 8/6, em qual, teoricamente, ao qual supostamente este atleta teria sido substituído. Excelente. Aqui trago um ponto geral da ordem cronológica. O que eu quero atentar aqui? Primeiramente, o artigo 8º, inciso 3º do RGC, ele fala pontualmente que o DCO tem 72 horas para homologar ou deixar de homologar qualquer partida. E aqui, diante dos fatos, a resposta do árbitro ela foi intempestiva, uma vez que a súmula foi disponibilizada no domingo, o DCO questionou na segunda-feira, tendo a sua resposta na segunda-feira à tarde, tendo sua resposta tão somente na sexta-feira à noite. Além disso, é muito importante colocar aqui que o artigo 58 do próprio do CBJD, ele fala sobre a presunção relativa da súmula. E nesse caso, aplicando ao caso em questão, essa súmula no jogo 75, ela é praticamente, desculpa aqui o termo da palavra, imprestável. Ela não identifica quem foi o atleta, ela não identifica como que foi realizada. Na parte de substituições não consta qualquer substituição, na parte de advertências não consta qualquer advertência, tendo em si colocado uma suposta ocorrência nas observações eventuais, e não na observação, e não onde ela deveria estar, e tampouco identificando quem foi a pessoa efetivamente substituída no caso. Então, diante de tudo isso, de forma resumida, e diante dos fatos aqui trazidos, nós temos uma súmula que não identifica um sujeito para que ele seja punido, uma prestação de esclarecimentos intempestiva, em tempo muito superior a qualquer tipo de emenda à súmula que poderia ter sido realizada. O TCO, então, entende-se que subjetivamente homologa a partida dessa forma e não há identificação desse suposto denunciado até então. Tanto que, na hora da pré-súmula, ele foi sem qualquer tipo de restrições. Então, diante disso, é importante ressaltar também que, na primeira instância, houve absolvição no artigo tanto no 214 quanto no 223 de forma unânime, porque não há como se denunciar ou condenar qualquer pessoa sem as condições probatórias necessárias. E, além de tudo isso, é importante colocar que o atleta é um menor de idade e, em que pese ele seja denunciado no 223, a função dele, por ser um atleta de 14 anos, é jogar e se divertir. E não saber se ele tem obrigatoriedade ou não de entrar dentro de um jogo efetivamente. Então, diante de todo o conjunto probatório, da ordem cronológica apresentada e de todos os demais fatos aqui trazidos, pede-se para que seja mantida a solução em primeira instância e denegada o recurso voluntário da doutora Procuradoria. Mas, caso assim, vossas excelências não compreenderem, pede-se aqui uma aplicação mínima nos artigos, levando em consideração o artigo 182 do CNJD. Obrigado. Senhora presidente. Parabéns pela defesa, doutora. A respeitável decisão APOL, considerando o relato da súmula número 75, de 1/6 de 2005, incipiente para a aplicação do princípio relativo de veracidade, absolveu ambos os recorridos, destacando que o árbitro da partida, ao descrever no campo observações eventuais, sequer salientou o nome do atleta, tampouco da agremiação, bem como substituição disciplinar. Após análise do relatório, verifique-se a fragilidade dos documentos que comprovam as referidas tipificações disciplinares para ensejarem a condenação dos recorridos como pretende a luta por brasileiro. Cabe ressaltar o relato do árbitro no campo observações eventuais. Informo também que a sua equipe já tinha realizado todas as paradas permitidas, atos,
pelo regulamento da competição. Portanto, sua equipe seguiu até o final da partida com o jogador a menos. Não identifica o jogador e não identifica a agremiação. Com efeito, a partida do jogo número 75, envolvendo as equipes do Universidade Fluminense, ocorreu no dia 1/6/2025. No dia imediatamente seguinte, o Departamento de Competições da Federação enviou um e-mail ao árbitro da partida solicitando esclarecimentos sobre as folhas 20. Em data de 6/6/2025, às 11h12, a senhora Souza Sanches, do Departamento de Competições, reitera o pedido de esclarecimentos solicitados ao árbitro, obtendo o retorno apenas de 19 minutos, folhas 20, sendo esse horário após o término do expediente da federação. Na sexta-feira, o jogo seguinte seria no domingo. Cabe destacar que o artigo 8º, inciso 3 do Regulamento Geral de Competição prevê o prazo de 72 horas para o Departamento de Competições homologar ou não a partida. Nesse diapasão, o retorno dos esclarecimentos do árbitro foi evidenciado intempestivamente. Não se olvide que o relato da súmula não identifica o atleta supostamente substituído disciplinarmente na partida número 75, que seria gerado a tipificação disciplinar, tanto contra a agremiação quanto a suposta substituição disciplinar do atleta recorrido. Ante o exposto, face à fragilidade do conjunto probatório, voto no sentido de negar o recurso deposto pela outra Procuradoria de Justiça Desportiva para manter a decisão da Comissão de Primeira Disciplinar, aplicando a absolvição ao Clube Atlético Fluminense com relação à imputação ao artigo 214 do CBJD, bem como a concessão da absolvição ao atleta Arthur Magalhães Antônio, considerando-se automaticamente a perda do objeto da denúncia, como fosse no artigo 223 do CBJD. Como eu gosto, presidente. Só repete do clube, por favor. Matéria na sua, né? Matéria de execução na sua. Sim. Doutora Mariana. Boa tarde a todos. Com a relatora, presidente. Doutor Patrick. Senhor presidente, Norte Mares, curador Marcão, satisfação em vê-lo aqui. Doutora Paula, advogados, também a doutora Ana, parabéns, pontual a sua defesa, e eu acompanho uma íntegra relatora. Obrigado, doutor Giordani. Boa tarde. Rapidamente cumprimentar todos os presentes, na pessoa do nosso presidente. Eu acompanho o voto da relatora na íntegra, presidente. Da mesma forma, essa presidência, por unanimidade, a relatora irá por mim embora. Obrigada, presidente. Ótima sessão. Processo 825, Senado Paulista Sub-12, relator doutor Patrick. Processo 825/2025 trata de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pela agremiação El Shaddai Futebol Clube Limitada em face da decisão proferida pela primeira comissão disciplinar deste tribunal, em sessão de julgamento realizada no dia 7/7 deste ano, apenou a agremiação com multa no valor de R$ 13.200, em razão da infração tipificada no artigo 206, combinado com 91, inciso 3º, combinado com 83 do CBJD. A punição teve por fundamento os relatos da equipe da arbitragem e do diretor de jogo, que indica o atraso de 45 minutos do início da partida entre El Shaddai Futebol Clube e Suzano, válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista Sub-12, decorrente da ausência de ambulância tipo D, por equipe médica no horário previsto. Em sede recursal, a agremiação pediu a reforma da decisão de primeira instância, alegando a ausência de responsabilidade pelo atraso impugnado. Sustentou que não contribuiu de forma direta para o ocorrido e que adotou todas as providências necessárias para contornar a situação adversa. Nesse sentido, afirmou ter contratado 2 ambulâncias para o dia da partida, contudo, a ambulância do tipo D sofreu pane mecânico durante o trajeto local, fato corroborado pelo documento pessoal prestado em sessão de julgamento perante a comissão disciplinar. Adicionalmente, requereu a concessão de efeito suspensivo à penalidade aplicada, a fim de suspender a exigibilidade da multa
até o julgamento definitivo do recurso, pedido esse deferido por esse auditor, com fundamento no artigo 47b, inciso 2º, do CBJD. Regularmente estimada, a Procuradoria de Justiça apresentou impugnação, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida. Argumentou que a questão em controvérsia de ambulância do tipo D não se encontrava na praça de desporto no horário previsto pelo regulamento da competição, sendo que eventual problema mecânico durante o trajeto evidencia a falta de planejamento preventivo da agremiação, responsável pela contratação do serviço. Ressaltou ainda que o artigo 206 do CPJD não exige a comprovação de dolo para a configuração do tipo infracional, bastando somente o nexo causal entre o atraso da ambulância e a responsabilidade da equipe mandante em contratá-la, para caracterizar a infração. Ao final, a Procuradoria, em seu parecer, posicionou pelo não provimento do recurso voluntário, reiterando os fundamentos apresentados, destacando que não foram produzidas provas contra a possibilidade absoluta de evitar o atraso, o que, a seu ver, evidencia negligência, ou mesmo incompetência funcional, do clube em adotar as medidas necessárias à adequada organização do evento esportivo. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Por gentileza. Boa tarde, senhor presidente. Vou cumprimento os demais membros do pleno, o procurador, a doutora Paula, o doutor João, o exalto senhor da muita secretaria que sempre nos auxilia, a doutora Lara também presente, boa tarde a todos. Eu acho que o Futebol Clube aqui nós manifestamos em relação ao processo, exclusivamente para poder trazer ao pleno uma situação bem específica e uma coisa muito importante que é preciso ser discutido. Quando você realiza um tipo de partida, como no caso foi a partida do Sub-11 e Sub-12, nós sempre trabalhamos com um processo de D-2. Então, ou seja, 2 dias antes das nossas partidas, nós sempre fazemos a contratação de equipe de segurança, ofício para a Polícia Militar, ou como no caso de Itatiba, que é a Guarda Metropolitana, bem como a contratação da empresa de ambulância, que no caso é CN Emoções. Especificamente neste dia, foi numa quinta-feira, pelas partidas lá do Sub-11 e Sub-12, foi um feriado nacional, na qual a contratação se deu pelas 2 ambulâncias exigidas. Então, a ambulância tipo B, que é a de remoção, e a tipo D, que é a UTI. Então, o fato da ambulância tipo B, de remoção, ter chego a tempo da partida, demonstra e derruba por terra a condição da Procuradoria ao dizer que o clube não tratou de forma séria ou que o clube foi negligente ou falta de operação. Então, especificamente sobre esse tema, acredito que fica bem claro. Então, a ambulância tipo B, da CN Remoções, que foi a empresa contratada, chegou junto com a equipe médica e com os 2 profissionais de saúde. Contudo, a ambulância tipo D, que é a ambulância de UTI, acabou quebrando a cabine Bandeirantes. Em posse dessa informação, o senhor Rodrigo Coelho, que foi quem veio aqui e prestou os esclarecimentos no dia do julgamento, deixou bem claro que, em razão desse fato, quando ele foi comunicado pela empresa, ele se dirigiu até o delegado da partida e o árbitro informou: existe a situação que a ambulância tipo D que nós contratamos quebrou. Eu tenho aqui o áudio, na qual até mesmo no relatório de julgamento, o diretor da partida relata que ele ficou acompanhando a situação, as trocas de WhatsApp entre a empresa CN Remoções e o senhor Rodrigo, e paralelamente a isso, o clube começou a diligenciar até encontrar uma segunda ambulância. Fato esse que ocorreu, e por consequência disso, a primeira partida do clube também foi julgada perante a primeira comissão, foi dado WO, enquanto no segundo caso, que foi a segunda ambulância que chegou a tempo, houve um atraso de 45 minutos. Então, o que nós queremos deixar bem claro aqui é especificamente isso, que não houve negligência ou falta de operação do clube. Houve uma situação que adversa, uma situação que foge do próprio controle do clube. Por isso que no nosso recurso, nós sustentamos especificamente, independente do que trata a luta Procuradoria, com todo respeito, o artigo 206, que é a situação específica, ela imputa a existência de alguns verbos ou algumas ações que devem ser realizadas. E dentre elas, é claro, que o clube não concorreu em momento algum para esses fatos. Muito pelo contrário, nós sempre diligenciamos para tentar solucionar isso. Então, diante desse caso, até sustentamos
suspeitando em sede de recurso, a existência do artigo 157 do CPJD, que eu gostaria de dar licença de Vossas Excelências para uma breve leitura, na qual ele especifica que diz de infração, inciso de terceiro e quarto, culposo, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir, fato isso que é evidente que o clube não concorreu, haja vista houve a contratação, ou culposo, quando o agente deu causa ao resultado de imprudência, negligência ou imperícia. Fato este também que não ocorreu por parte do El Shaddai. E entre que pese esses fundamentos, eu gostaria de trazer também o artigo 161, também do CVJD, que especifica que, por licença, não há infração quando as circunstâncias que incidem sobre o fato são de tal ordem que impeçam que o agente se possa exigir conduta diversa. O que seria feito pelo El Shaddai? Se não nesse caso de uma contratação, e consequentemente com isso a ambulância chegou. Se Vossas Excelências prestarem atenção no caso do concreto, pelo fato do WO, o clube tomou uma multa de R$400, pelo atraso, o clube tomou uma multa de quase R$13.200. Ele existiu nesse caso. Então, se você levar no caso concreto, é muito melhor financeiramente para o clube, que é onde realmente machuca, tomar um WO, do que a ambulância atrasar 45 minutos e sofrer uma sanção de R$13.200. Então, em que pese todas essas situações e os fundamentos legais trazidos, nós pleiteamos a revisão da presente sentença e que o clube seja dissolvido, os creditados. Caso Vossas Excelências não entendam quanto a isso, gostaria de trazer circunstâncias fáticas, operacionais, que elevam a necessidade de apresentar uma nova análise sobre a dosimetria da pena aplicada. O nome relator do caso do primeiro grau, quando em contato com os fatos, aplicou uma multa de R$300 por minuto, sendo que o que a defesa pleiteou é que fosse aplicada ao menos apenas R$100 por minuto. Por que isso? O procurador, Dr. Marcos, deve se relembrar, o El Shaddai Futebol Clube, apesar de ser uma limitada, ele é um clube voltado com exclusividade na questão de ser um projeto social. A sede do clube fica no CDC União do Morro, ao lado do Shopping Aricanduva, onde nós cuidamos de mais de 250 crianças. Nós não temos filiações profissionais, somente filiação especial de base. Então, nós fazemos todas as competições, do sub-11 ao sub-20. E, por isso, para o nosso clube receber uma multa desse porte de R$13.200 é praticamente inviável. Haja vista que ainda nesse ano de 2025, nós fazemos um pagamento de R$22 mil mensais em razão do registro de filiação dessa federação ocorrido em 2025. Esse valor acaba em dezembro desse ano. Então, diante disso tudo, dadas as várias circunstâncias agora operacionais, manter uma multa de R$13.200 para um clube recém-filiado de um ano, na qual nós estamos ainda operando os campeonatos sub-11, sub-12, sub-13 e sub-14, é por demasiado. Então, em que perde o alegado de forma subsidiária, e queremos que sejam analisadas essas circunstâncias fáticas, para que a pena aplicada seja um mínimo legal de R$100 por minuto de atraso. Agradeço desde o curso. Obrigado, por gentileza, da Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o doutor Bruno pela sustentação. Porém, eu entendo que a Procuradoria entende que as razões expostas pelo doutor Bruno não são capazes de modificar o conteúdo do acordo. A razão pela qual manifesto o seu parecer, só salientar que a relação, a discussão aqui acerca da multa, a relação envolve o terceiro, né? A prestadora de serviço com a agremiação. A Federação Paulista não tem nenhum tipo de envolvimento com essa relação. E com relação à característica assistencial que o advogado bem exposou, a maioria dos clubes são associações sem fins lucrativos e trabalham no mesmo sentido, com o mesmo objeto social. Então, pedimos por meio do recurso, presidente. Obrigado. Obrigado, por gentileza, senhor relator. O caso em análise revela especial relevância, uma vez que resultou em atraso de 45 minutos para o início da partida, em razão da chegada intempestiva da ambulância do tipo D à Praça de Desporto. Para contextualizar, o regulamento específico da competição, em seu artigo 27, parágrafo 4, estabelece a obrigatoriedade da presença de 2 ambulâncias para que a partida possa ser iniciada, uma do tipo D e outra do tipo B.
Consta dos autos que a ambulância do tipo B, igualmente contratada pela agremiação, compareceu dentro do prazo previsto, diversamente da ocorrido com a ambulância tipo D. Importa ressaltar, com base no exposto, que a contratação das ambulâncias constitui obrigação exclusiva do clube mandante, no caso, a agremiação El Shaddai, nos termos do artigo 27, inciso 1º do regulamento. Compete, portanto, à equipe adotar postura diligente na escolha da prestadora de serviço, priorizando empresas confiáveis de reputação ilibada, como medida necessária e adequada ao cumprimento de sua responsabilidade. Assim, não há como afastar a responsabilidade do clube pelo atraso, sobretudo diante da ausência de provas aptas a excluir a culpa ineligendo caracterizada nos autos. O argumento de que o atraso decorreu de falha mecânica per se não é suficiente para excluir a responsabilidade da agremiação quanto ao feito, haja vista que esta possui natureza objetiva. Eventual ressarcimento, todavia, poderá ser buscado em face da empresa contratada nas vias judiciais próprias, mas não afasta a imputação no âmbito esportivo. Quanto à dosimetria da pena, destaca-se que as infrações disciplinares relacionadas à minutagem nesse tribunal têm como parâmetro decisório a tabela referencial para aplicação de multas do TJD São Paulo. Nos termos dessa tabela, o valor sugerido para a minutagem do artigo 206 do CPJD, quando se trata de categoria de base, é de R$ 300 por minuto de atraso efetivo. Considerando tal parâmetro e o atraso efetivo de 45 minutos, conclui-se que a decisão proferida pela comissão singular foi adequada, porquanto observou estritamente os valores fixados na tabela, além de levar em conta a reincidência específica da agremiação e o benefício do artigo 182 do CPJD aplicável ao Campeonato Paulista Sub-12, disputado exclusivamente por atletas amadores, de modo que todos os agravantes e atenuantes presentes foram devidamente considerados. Diante do exposto, receba o recurso voluntário interposto por El Shaddai para o mérito negar o provimento, mantendo a decisão do piso indênimo. É como eu posso, presidente. Manteve os 3.200. Senhor Paulo relator, doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutora Sônia. Com o relator, presidente. Doutora Jordane. Com o relator, presidente. Mesma forma, por unanimidade, mantido os 3.200. Obrigações judiciais, boa tarde. Processo 688, Liga Campineira de Futebol, doutora Mariana. Trata-se de recurso voluntário, como de efeito suspensivo interposto pelo Parque Brasília Futebol Clube. Em fase de decisão proferida pela Comissão Disciplinar da Liga Campineira de Futebol, na qual foi determinada a exclusão da agremiação do Campeonato Amador Série A da Liga por infração ao artigo 214 do CBJD. Eu não vou ler meu relatório para não me estender tanto, presidente, se quer ter defensor aqui presente. Em síntese, a agremiação foi denunciada uma vez que escalou o atleta Rafael Henrique Peixoto de Andrade em 2 partidas válidas pela competição, em que pese o atleta já tivesse sido registrado por clube profissional, que é vedado pelo regulamento da Liga, sob pena de exclusão da agremiação do campeonato. No recurso voluntário, a agremiação sustenta que a notícia de infração não teria respeitado um suposto prazo consuetudinário de 72 horas e ainda que o regulamento da competição seria ilegal. É o relatório, presidente. Obrigado, não temos defesa. Então, a Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Nós temos a parecer. Doutora Mariana. Como bem delineado na impugnação apresentada pela Comissão Disciplinar e corroborado pelo parecer da Procuradoria, inexiste qualquer prazo de 72 horas. Não há respaldo legal para um suposto prazo consuetudinário que excluiria a possibilidade de aplicação do dispositivo. Além disso, o vínculo empregatício do atleta com o clube profissional se deu em 17 de maio, de modo que, ao ser escalado nas partidas ocorridas em 18 de maio e 25 de maio, a condição já contrariável quanto estabelecido no artigo 17, parágrafo 2º do regulamento da competição. De igual modo, não há como se falar em desproporcionalidade da sanção aplicada, uma vez que se encontra respaldo não apenas no regulamento da Liga, mas também no artigo 214, parágrafo 4º do CPJD.
Nesse sentido, portanto, em razão, inclusive, do princípio do prova-compulsória, considerando que o campeonato já se encerrou, conheço o recurso para negar o provimento. Nega o provimento ao recurso. Doutor Patrick? Com o relator, senhor presidente. Doutora Sônia? Relatora, presidente. Doutor Jordânia? Com a relatora, presidente. Unanimidade, relatora negando o provimento ao recurso. Processo 689, Campeonato Paulista Feminino, rodada 3. Doutor Jordânia, por favor. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pela outra Procuradoria, em face de decisão proferida pela Grande Quarta Comissão Disciplinar e condenou o Esporte Clube Corinthians Paulista por unanimidade pela prática da infração disciplinar prevista nos artigos 191, inciso 1º, 213, inciso 1º do CPJD, em razão do uso de sinalizador pela torcida da agremiação, com a imposição de multa no valor de R$200. O fato encontra-se descrito no relatório do diretor de jogo, de folha 11, e uma fotografia do fato que incidiu a denúncia, a folha 45. Ficha de antecedentes da agremiação também foi juntada aos autos. Em sua defesa escrita, a agremiação sustenta que o fato não teve gravidade, tanto que não constaram da súmula, que não é possível afirmar quantos sinalizadores foram acesos e nem o tempo que permaneceram acesos. Em seu parecer, adota a Procuradoria-Geral pleiteia o aumento da pena imposta, com fundamento na reincidência da agremiação e pelo fato de que o uso de sinalizadores pode gerar consequências graves. Eis o relatório, presidente. Obrigado à Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Nos termos do parecer. Relator. Obrigado, presidente. Bom, a utilização de sinalizador pela torcida do Corinthians é fato incontroverso, tanto que não questionado pela nova defesa, que apresentou outros argumentos. Assim, para estabelecer o quanto da pena de multa a ser imposta, é necessário observar que tratar de campeonato feminino amador, a pouca quantidade de sinalizadores e que não há menção de qualquer desdobramento, seja para a partida, seja para os torcedores que ali estavam. Por outro lado, não se pode desprezar a extensa ficha disciplinar da agremiação, que é multireincidente, tentando condenações anteriores genéricas e específicas. Ante ao exposto, conheço do recurso para dar provimento, majorando a pena de multa imposta para R$600 pela prática das infrações previstas no artigo 191, inciso 1º, cumulado com o artigo 213, inciso 1º do CPJD, pelos fundamentos de fato e de direito acima mencionado. Como voto, presidente? R$600. Isso. Doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Patrick. Também da forma, com o relator. Doutora Sônia. Com o relator, presidente. Unanimidade, R$600. Processo 690, Campeonato Paulista Feminino Sub-15, rodada 4, doutor Patrick, relator. Senhor presidente, acho que tem advogado que vai fazer isso. Não. Não? Não. Então, se quiser passar a palavra para a Procuradoria, eu passo o voto direto. Porque todo mundo tem o processo já. Os termos do parecer, senhor presidente. Ao voto. Inicialmente, destaca-se que a peça recursal não apresenta qualquer contestação contra a ocorrência de infração disciplinar na partida e exame. A razão pela qual permanece controversa a responsabilização da recorrente pela infração prevista no artigo 206 do CPJD. No que se refere às infrações disciplinares relacionadas à minutagem, esse tribunal adota como parâmetro decisório a tabela referencial para aplicação de multas do TJD. Nos termos desta tabela, o valor sugerido para a minutagem do artigo 206, quando se trata de categoria de base, é de R$300. Constata-se, assim, possível equívoco da decisão da Colheita da 4ª Comissão Disciplinar, que fixou com valor base R$500. Então, por consequente, aplicando-se o critério correto, a pena base para o atraso efetivo de 4 minutos corresponderia a R$1.200, considerando a residência específica do recorrente devidamente comprovada nos autos e não impugnada pelas razões, major o montante para R$2.400 face a residência. Contudo, diversamente do entendimento adotado na instância de origem, entendo também cabível a aplicação do 182 do CPJD. Então, dessa forma, recebo o recurso voluntário interposto pela Ferroviária para anular parcial provimento, reformando a decisão de piso para condenar a agremiação às penas do artigo 206
do CPJD, fixando a taxação pecuniária em R$ 1.200, já aplicado no 182, excelência. Senhor presidente, é como eu voto. R$ 1.200, doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutora Sônia. Com o relator, presidente. Doutor Jordânia. Com o relator, presidente. Por unanimidade, então, R$ 1.200. 703 desse tempo defeito, né? 703, Campeonato Paulista Sub-14, rodada 4, doutor Jordânia. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pela douta Procuradoria em face de decisão proferida pela Igreja Quarta Comissão Disciplinar, que condenou o Votorantim Futebol Clube por unanimidade pela prática da infração disciplinar prevista no artigo 191, inciso 3º do CPJD, em decorrência da inscrição de atletas em número inferior, escreveu 19, ao exigido pelo REC, que são 20, com a imposição da pena de multa estipulada em R$100, convertida em advertência. A prova é documental, conforme súmula juntada às folhas 14, ficha de antecedente da agremiação às folhas 06. A agremiação não apresentou defesa escrita. Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral pleiteia a reforma da demissão à qual, com a imposição da pena de multa, com fundamento na ficha disciplinar da agremiação. Eis o relatório, presidente. Obrigado por gentileza da Procuradoria. Presidente, desculpe. Os termos do parecer. Obrigado, doutora. Outra consideração que a primeira manifestação do presidente, vice-presidente, chamar vereadores, ou procuradoria de secretaria, e as agremiações que estão assistindo através da transmissão do vídeo. Apenas como um retrospecto, é importante indicar que nessa sessão específica, que foi lembrado esse processo, outros tantos casos eram similares. Havendo, então, entendimento da comissão em prol a tese da defesa, que trouxe a aplicação do REC, que seria a aplicação de uma multa de R$1.000, com ingresso de 100 para atleta faltante, e decorrência dessa multa que é aplicada pela própria federação, a defesa requereu, então, que se fosse aplicada a pena de R$100 por atleta faltante, com uma questão de analogia. R$100 também seria a pena mínima prevista no artigo 91, que é exatamente a indução prevista nessa denúncia. Havendo, então, impedimento da comissão pela conversão em advertência, uma vez que, nesse caso específico, faltou apenas um atleta, não havendo prejuízo real ao jogo, né, e ao campeonato como um todo. Por esse motivo, a defesa requer a manutenção da decisão de piso, exatamente pelo entendimento da aplicação por analogia, com a consequente conversão da pena em advertência, campeonato amador, categoria sub-14, e caso haja o provimento do recurso da Procuradoria, a defesa requer, então, que seja verificado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, bem como seja aplicado o artigo 182, então, depois ela seja também. Obrigado. Senhor relator. Obrigado, presidente. Bom, em se tratando de fato controverso, tanto que se quer questionado pelo interessado, entendo que é necessária a reforma da decisão de piso, com a aplicação da pena de multa, considerando o fato de se tratar de agremiação reincidente, nos termos do artigo 170, parágrafo 5º do Código, que estabelece que a pena de advertência somente poderá ser aplicada uma vez a cada 6 meses ao mesmo infrator. Em atenção que foi trazido pela nobre defensora também, destaco ainda a independência das instâncias. Assim, para estabelecer o quanto da pena de multa a ser imposta, é necessário observar se tratar de Campeonato Paulista Sub-14, mas sem desprezar a extensa ficha disciplinar da agremiação, que é multirreincidente. A gente, ao expor conhecido o recurso para dar-lhe provimento, condenando a agremiação ao pagamento de multa no valor de R$1.000, reduzindo-a pela metade, portanto 500, com fundamento no artigo 182 do CPJD, pela prática da infração disciplinar prevista no artigo 191, inciso 3º, pelos fundamentos de fato e de direito mencionados, presidente, é como voto. R$1.000, com aplicação do 182, R$500. Doutor Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Patrick. Com o relator. Sônia. Com o relator. Por unanimidade, então, R$1.000, com aplicação do 182, R$500. Processo 713, Campeonato Paulista Sub-23, rodada 8, doutor Patrick. Aí, processo 313 para 25,
Esse recurso voluntário interposto pela Luta Procuradoria de Justiça Desportiva contra a decisão proferida pela 4ª Comissão Disciplinar, que, por unanimidade, aplicou a penalidade de advertência à agremiação União Mogi pela infração ao artigo 191, terceiro do CBJD, combinado com o artigo 7 do Regulamento Geral de Competições da Federação Paulista de Futebol. A denúncia teve por base o relato que a segunda partida em que o árbitro consignou o atraso protocolar de 15 minutos da entrega da relação nominal de atletas em afronto ao artigo 7º da Regulamento Geral, em julgamento ocorrido no dia 27 de junho. O colegiado da 4ª Comissão reconheceu a existência da infração disciplinar, oportunidade que aplicou a penalidade pecuniária mínima de R$100 à agremiação. Posteriormente, converteu em advertência por fundamento no artigo 191, parágrafo 1º do mesmo Codex. Em sequência, inconformada com a decisão do primeiro grau, adota a Procuradoria interpôs recurso voluntário, sustentando que, por se tratar de competição profissional e diante da incidência específica da agremiação, mostra-se cabível a fixação de multa em valor superior ao mínimo legal, sobretudo porque restou caracterizada a infração disciplinar decorrente da entrega intempestiva da relação nominal. Regularmente intimada, a agremiação permaneceu silente, deixando de apresentar impugnação ao recurso. Por derradeiro, a Procuradoria-Geral, em parecer, opinou pelo provimento do recurso, com a consequente majoração da penalidade aplicada em primeira instância, ressaltando a reincidência específica e a inaplicabilidade, no caso concreto, da pena mínima convertida em advertência. O relatório, senhor presidente. Obrigado, Procuradoria. Nos termos do parecer. Obrigado, doutor. Nesse caso específico, o regulamento traz a previsão que a entrega deve estar 40 minutos de precedência ao início da partida, sendo certo que a agremiação não nega que houve um atraso, mas o atraso somente de 15 minutos, havendo meia hora tempo suficiente para a arbitragem conseguir relacionar e realizar todo o procedimento prévio, motivo pelo qual foi o entendimento da comissão de juízo pela conversão em advertência, se tratar de uma simples violação, porém de baixa gravidade, sem repercussões para esse jogo específico, o que também pode ser verificado da própria súmula, uma vez que o jogo não começou com nenhuma minutagem de atraso, não exatamente às 15 horas, por não haver prejuízos à partida, entendeu a comissão pela aplicação pela pena de R$100 com a devida conversão em advertência. Motivo pelo qual a defesa também era uma comissão da decisão de juízo, por entender que ela é acertada e não haver dissentimento em caso de aceite os termos da Procuradoria, que seja verificada a questão da razoabilidade e da proporcionalidade da pena e também a capacidade de financeira da agremiação. Obrigado. Doutor. Inicialmente, registro pela unidade competente de análise, razão pela qual passo diretamente o exame de mérito. O artigo 7 do Regulamento Geral da Competição da Federação Paulista de Futebol impõe aos clubes a obrigação de entregar, com antecedência mínima de 45 minutos, para o início da partida, a relação nominal de atletas e membros da comissão técnica, sendo que o descumprimento dessa determinação caracteriza infração disciplinar. Assim, resta caracterizada a conduta prevista no artigo 191, inciso 3º, no CBJD, que tipifica como infração deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento geral ou especial da competição. Quanto à dosimetria da pena, cumpre destacar que, no início do Campeonato Paulista, possui caráter eminentemente profissional, não sendo aplicável, portanto, a redução prevista no artigo 182 do CBJD. Sob-se a isso o fato de constar nos autos o registro de 2 reincidentes específicas da agremiação, pela mesma infração, circunstância que, por si só, autoriza o agravamento da penalidade e afasta a possibilidade de substituição por advertência. Ressalto, contudo, que, embora configurado o atraso, não houve prejuízo à pontualidade do início da partida, nem ao protocolo inicial, contexto que deve ser considerado na fase da dosimetria da pena. Diante desse cenário, e considerando os parâmetros estabelecidos pelo artigo 191, inciso 3º do CBJD, dou parcial provimento, reputo adequada a aplicação da multa, no caso inciso, no valor de R$1.000, montante que se mostra proporcional e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, à luz dos fundamentos do exposto. É como eu gosto, senhor presidente. R$1.000. R$1.000. Doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutora Sônia. O relator, presidente. Doutor Jordânia.
Sub-23, presidente, com o relator também. Com relator por unanimidade de R$1.000. Processo 741, Campeonato Paulista Sub-17, rodada 8, doutora Sumir relator. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da decisão proferida pela Igreja Segunda Comissão Disciplinar, que absolveu por unanimidade as agremiações Olímpia Futebol Clube e Clube Atlético da Guaratinga, ambas denunciadas como recursos voluntários, artigo 257 do CDJ. Funções dispostas na peça capital, além dos recursos representantes das agremiações não terem comparecido às respectivamente, sequer identificar os atletas envolvidos no tumulto, requerendo a reforma da respeitada decisão. Ausente a impugnação do recurso, o parecer da Procuradoria Federal opina que o documento com recurso para a reforma da determinada reforma. É um relatório. Obrigado, Procuradoria. Do sempre parecer, senhor presidente. Esse caso ele chama bastante atenção quando da leitura do processo todo, porque a súmula ela é bastante criteriosa ao fazer a identificação de todos os atletas envolvidos na situação. E aí a defesa parabeniza a doutora Procuradoria, que foi minuciosa na hora de sua elaboração, que além de apresentar as imagens, fez apontamentos de novos nomes em sua denúncia. O artigo 257, ele é claro quando da imputação de responsabilidade às agremiações. O título do caput é participar de. E o parágrafo 3º, como bem apontado, é quando não seja possível identificar todos os condutores, realizando o resumo, as entidades serão devidamente apenadas. Como bem indicado, a Procuradoria foi extremamente criteriosa, havendo a individualização e a identificação de todos os envolvidos, com a que se falar em responsabilidade das agremiações denunciadas. Motivo pelo qual entende que este recurso trata-se de conformíssimo, pelo qual se percebe que era a manutenção da decisão de piso. E caso não haja esse impedimento, tem de ser remoto, a defesa requer, então, ser aplicada a pena mínima prevista no artigo denunciado, e no momento da dosimetria da pena também seja verificada toda a questão da razoabilidade, proporcionalidade, ressaltando que, apesar de serem campeonatos sub-17, ambas as agremiações, em sua totalidade, possuem atletas amadores, o que pode ser verificado pela súmula, pelo qual também haveria a aplicação do artigo 182. Obrigado. A decisão após, considerando a identificação dos atletas do conflito, absolve ambas as agremiações. O conjunto probatório revela a identificação de 5 atletas do Clube Atlético Taquaritinga e 6 atletas do Olímpia Futebol Clube, os quais foram condenados às respectivas sanções legais. A prova de vídeo demonstra a participação de atletas no início do conflito, que, segundo a Exodel, foram identificados por as agremiações. A prova de vídeo, para mim, está bastante clara quanto à identificação de vários atletas. O dispositivo legal previsto no artigo 257, parágrafo 3º do CDJ dispõe: quando não seja possível identificar todos os contendores, as entidades de prática desportiva, cujos atletas, treinadores, membros da comissão técnica, dirigentes ou empregados tenham participado da rixa, do conflito ou tumulto, serão apenados com multa de até 20 anos. No caso em tela, restou comprovado que os atletas envolvidos foram identificados de forma individualizada, o que afasta a responsabilidade objetiva do clube denunciado nos termos do dispositivo legal. Neste diapasão, não se imputa a responsabilidade ao clube, uma vez que a conduta antidesportiva foi atribuída a indivíduos claramente identificados como autores do fato, sendo cabível a responsabilização individual dos mesmos nos modos do artigo 257 do CDJD. Portanto, aplica-se o parágrafo 3º do artigo 257 do CDJD, reconhecendo-se que a entidade de prática desportiva não deve ser punida por ausência de responsabilidade objetiva e pela existência da identificação dos agentes causadores. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de procurador da Procuradoria de Justiça Desportiva para manter a decisão da colênia segundo a Comissão Disciplinar, aplicando a absolvição ao Clube Atlético da Guaratinga e ao Olímpia Futebol Clube como relação à imputação ao artigo 257 do CDJ.
Não tem absolvição. Trabalhando. Com o relator, presidente. Patrick. Da mesma forma, relator. Doutor Jordani. Cumprimento a doutora Lara pela defesa e acompanho o voto da relatora também. De uma forma, por unanimidade, absorção. Processo 804, Campeonato Paulista Sub-15, rodada 9. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pela agremiação Esporte Clube 15 de Jaú, em face de decisão proferida pela Igreja 4ª Comissão Disciplinar, que por unanimidade condenou a recorrente pela prática da infração disciplinar prevista no artigo 9.3º, em razão do não pagamento da taxa de arbitragem, com a imposição da multa no valor de R$ 3.600, reduzida para R$ 1.600, com fundamento no artigo 182 do CBJD. A agremiação requeriu por escrito adiamento da sessão para fins de levantamento da documentação pertinente. O pleito for ainda deferido na sessão de julgamento e, no mérito, a agremiação restou condenada. Inconformada com a decisão, a agremiação recorreu, informando que o pagamento da taxa foi efetuado no dia da partida, folha 35 seguintes. Por isso, ele requeriu a declaração de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, pleiteando sua absolvição, ou subsidiariamente a pronúncia de nulidade do julgamento e a retomada do ato de instrução probatória. A douta Procuradoria, em suas contrarrazões e em seu parecer, defendeu a irregularidade do feito e a consumação da infração disciplinar imputada. Ele o relatório, presidente. Obrigado. Recurso voluntário, por gentileza. Obrigada. Esse caso aqui é um pouquinho delicado, considerando uma crítica que será realizada à comissão. No geral, os pedidos de adiamento, eles são indeferidos quando requerido em outra oportunidade ou quando pode causar algum tipo de prejuízo ao campeonato. Nesse caso dela, nós estamos falando de pagamento de taxa de arbitragem, que nada tem a ver com fase de campeonato. Então, não haveria qualquer tipo de prejuízo à redesignação da semana seguinte para que a agremiação pudesse fazer o levantamento da documentação pertinente e apostar o processo comprovando que realizou o pagamento de forma intempestiva. Como, de fato, em série de recurso, o sindicato, na figura do meu colega Dr. Bernardo, apresentou os documentos de pagamento que mostram essa tempestividade. Não havendo que se falar em qualquer tipo de afronta ao CBJD, ao REC ou qualquer outra questão relacionada à justiça desportiva. Sabemos que, de fato, o pagamento é vinculado à arbitragem, que utiliza isso como forma de sustento, não podendo nem a defesa, nem qualquer integrante da agremiação ou do próprio tribunal se mostrar contrário a essa necessidade, porque, de fato, ele existe. De todo modo, o pagamento foi realizado, e, nesse caso específico, só não pode ser comprovado em tempo hábil na questão administrativa, pelo que ele quereu a sua resignação. O fato do presidente da comissão ter indefinido causou o cerceamento da defesa, desse caso específico, motivo pelo qual gestou a necessidade da interposição do recurso voluntário. Ao passo que a defesa requer então, que seja provido o pedido, considerando que o pagamento foi intemplado e encontra-se comprovado nos autos, não haver entendimento pelo julgamento de imediato, conforme a previsão do artigo 282, parágrafo 2º do CPC, com a aplicação de forma análoga, a defesa requer, então, que o processo volte à fase instrutória para que seja verificado e apurado o pagamento de forma investida. Esses são os termos da defesa em série recursal pela reforma do documento de recurso. Obrigado, Procuradoria. Obrigado, presidente. Nesse processo específico, que eu vou contrariar o parecer da Procuradoria, em razão de ter sido juntado o comprovante do pagamento da taxa de arbitragem. Não obstante as outras questões pelas quais transitam o recurso, eu acho que isso, em homenagem ao princípio da lealdade do ato processual, concordar com o recurso da recorrente, presidente. Obrigado. Obrigado, senhor relator. Obrigado, presidente. Então, considerando a tese trazida pela doutora Laila, pela Procuradoria, conheço o recurso para dar-lhe provimento, absolvendo a recorrente da infração disciplinar imposta, presidente.
solução, então. Doutora Mariana. Eu estou acompanhando o relator, presidente, mas eu queria fazer só uma consideração com relação à ponderação feita pela doutora Laila na sustentação. Doutora, com relação ao pedido de adiamento, que é suscitado como causa de nulidade, a citação é feita a tempo. Há uma recorrência de pedidos de adiamento do 15 de novembro de Jaú, diversas situações que são ou não concedidos casualmente, como todos os processos aqui do tribunal são ou não concedidos. Nesse caso específico, bastaria o levantamento do comprovante de pagamento e juntada a tempo para que se evitasse, inclusive, a necessidade de pagamento de taxa cursal e tudo mais que é pertinente no caso. Então, com relação, eu queria só salientar o indeferimento do pedido de nulidade com relação à negativa de adiamento, porque embora haja praxe nesse tribunal de concessão de adiamento por uma sessão, em boa parte dos casos, desde que haja razoabilidade no impacto na competição, nesse caso houve um pedido de adiamento de julgamento sem a menor razão de ser, sem fundamentação, para uma prova que seria assim difícil de conseguir. De qualquer forma, eu estou acompanhando o relator com relação à absolução da agremiação. Doutor Patrick. Gente, eu faço das palavras da doutora Mariana, as minhas também, parabéns, doutora Mariana, como sempre. Graças. E aí eu volto para o relator. Com o relator, presidente. Bem, por solução, também volto para o relator. Unanimidade. Obrigado. Processo 1140. Liga Municipal de Futebol de Suzano. Doutora Mariana. Presidente, queria saber se pode dispensar a leitura do relatório, fazendo de maneira breve. É um caso semelhante ao caso anterior de liga. Nesse caso, é um atleta que se chama Rafael Henrique Peixoto, que foi também disputou uma partida, nesse caso, pela equipe Guarani Futebol Clube da Liga Municipal de Suzano, desculpa, atleta Pietro Shinzo Kitawaba, do Campeonato Suzanense de Futebol Sub-23. Da mesma forma, disputou a partida em 25 de maio, ainda que tivesse sido registrado por equipe filiada à federação, portanto, considerado no jargão como um federado desde o dia 16 de maio. Nesse sentido, o relatório, a agremiação, então, foi absolvida e a Procuradoria pede a reforma da decisão para condenar a agremiação. Obrigado à Procuradoria. Presidente, nos termos do parecer. Doutor Miguel. Em caráter inicial, destaco que a preliminar da impossibilidade de julgamento sem acórdão formalizado arguida pela defesa não merece acolhimento, uma vez conforme dispõe o artigo 79 do CPJD, a lavratura do acórdão depende de solicitação expressa da parte, o que não houve no presente caso. Passando-se ao mérito, observa-se que a tese defensiva de que a condição do atleta federado dependeria da publicação do BID não encontra respaldo no regulamento da competição, que de forma clara e objetiva veda a participação de atletas federados, independentemente de ulterior publicidade no BID, bastando para a caracterização da condição vedada e a efetivação do registro federativo. Em consequência disso, a circunstância restou devidamente comprovada nos autos, posto que houve demonstração de que o atleta Pietro Shinzo Kitakawa foi registrado na Federação Paulista de Futebol pelo Itacoaquecetuba Atlético Clube em 16 de maio de 2025. Dessa forma, não subsiste dúvida quanto à participação regular do atleta na partida realizada em 24 de maio, impondo-se o reconhecimento da infração prevista no artigo 214 e a consequente responsabilização da agremiação recorrida. Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva da Comissão Disciplinar da Liga de Suzano para reformar a decisão de primeiro grau e condenar a agremiação Guarani Futebol Clube pela prática da infração prevista no artigo 214, aplicando suas seguintes penalidades. 1. Perda do número máximo dos pontos atribuídos a uma vitória nos termos do regulamento da competição, consoante o caput do artigo 214, e multa pecuniária no valor de R$200, conforme fixado no voto divergente da decisão de primeira instância, sendo reduzida para R$100, uma vez que deve se levar em conta a benesse prevista no artigo 182, como voto, presidente. Perda do número total de pontos e multa de 200 reduzido para 100. Doutor Patrick. Com a relatora. Doutora Sônia. Com a relatora, presidente. Doutor Giovanni. Com a relatora, presidente. Presidente, só para constar, eu já havia dado essa decisão por escrito, mas só para constar, havia um pedido de adiamento da agremiação que foi deferido, uma vez que o campeonato da Liga Municipal de Suzano está acontecendo, e quanto mais adiado, pior será. Obrigado. Também com a relatora, unanimidade, perda do número total de pontos e multa de R$100. Vamos. Encerrado então a sessão. A você, não, Pedro. Obrigado, presidente. Obrigado.